Meu nome é Sérgio Martins, eu tenho um blog que chama InfoLondres e neste blog eu falo sobre a cidade de Londres. Eu dou informações sobre a cidade de Londres para as pessoas que queiram vir a Londres algum dia, como turista, como estudante de inglês ou mesmo para morar aqui em Londres. E geralmente essas pessoas têm dúvidas com relação à cidade de Londres, como funciona a cidade, como funciona o metrô, como funcionam os ônibus, como achar uma escola de inglês. Às vezes as pessoas querem saber informação sobre imigração, como ficar legal na Inglaterra, como trabalhar legalmente. Meu blog mantém um convênio com escolas de inglês, com empresas de moradia e com empresas de imigração também. Então esse meu blog é justamente para orientar essas pessoas que precisam dessas informações. E neste blog também eu coloco algumas dicas de inglês, o inglês básico e alguma coisa intermediário, para aquelas pessoas que queiram aprender ou queiram se atualizar na língua inglesa. São dicas pequenas, bem básicas, mas que são de extrema necessidade para o inglês do dia a dia. Se vocês quiserem ver todas as minhas dicas, é só você entrar no meu blog, na página principal, tem uma seção que chama categoria, e nessa categoria tem vídeos, dicas de inglês. É só você clicar lá e você vai ver todos os meus vídeos com todas as minhas dicas de inglês. E a dica que eu vou dar para vocês hoje é com relação ao verbo to have. É um verbo muito usado em inglês. Para mim, os 4 verbos mais usados em inglês são o to be, to do, to have e to go. Então esses 4 são um dos verbos mais importantes em inglês. E hoje nós vamos falar sobre o verbo to have. Um verbo que o significado dele é ter, no sentido de posse. Mas ele é usado de muitas maneiras. Ele é usado como verbo auxiliar, ele é usado para fazer perguntas, e uma das principais maneiras é como verbo auxiliar dos outros verbos. Os outros verbos nos tempos presente perfeito, passado perfeito, futuro perfeito, você usa o verbo to have como auxiliar. Mas isso você vai ver em outros vídeos que eu vou postar falando especificamente sobre isso. Hoje nós vamos falar do verbo to have com relação à posse, né, que é o verbo ter. Vamos ver então a conjugação do verbo to have. I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. Na terceira pessoa ele muda para has. Então sempre na terceira pessoa é he, she, it, has. Por que ele muda na terceira pessoa? Porque isso é uma regra gramatical que todos os verbos no presente, conjugados no presente, na terceira pessoa, você acrescenta o S. Você vai ver nos meus próximos vídeos que todos os verbos na terceira pessoa você tem que acrescentar o S no tempo presente. É por isso que fica he, she, it, has. Se for go, to go, she goes. Se for take, she takes. Se for to do, she does. Então todos os verbos na terceira pessoa, no tempo presente, você tem que acrescentar obrigatoriamente o S. Por isso então que fica he, she, it, has. Mas você pode notar aqui que o have, se você acrescentar o S, ficaria haves. Mas não faz sentido, soa até mal, né? Então, por isso que na minha opinião, eles cortaram esse VE e acrescentaram o S, ficando has. Assim como acontece com o verbo to do. A terceira pessoa é does. Era para ser DOS, DOS. Mas na verdade é DOES, DOS. É uma questão até de pronúncia. Alguns verbos nesse sentido mudam. Mas a maioria deles acrescenta-se a letra S. Aqui tem os exemplos do verbo to have, usado no presente simples. I have a car. Eu tenho um carro. Quer dizer, você usa o verbo to have. You have a new house. Então você tem uma nova casa. Cynthia has a pen. Cynthia, como é a terceira pessoa, você usa has. Cynthia has a pen.
Tony and Sarah have a new friend. Esse exemplo aqui costuma confundir muito, porque você vê que o nome de uma pessoa, logo vem à sua cabeça que é has. Mas aqui não é uma pessoa, só são duas pessoas. Então, configura they, eles. Então, Tony and Sarah have a new friend. Agora, o verbo to have no presente perfeito. No presente perfeito, você usa o verbo auxiliar mais o verbo principal. Aqui vai coincidir, porque ele é ao mesmo tempo verbo auxiliar e verbo principal. Então você vai ter que repetir ele quando você falar aí no presente perfeito, no passado perfeito, no futuro perfeito. Então no presente perfeito ele fica assim: I have had, you have had, he, she, it has had, you have had, we have had, they have had. Então, quando você usa o presente perfeito, você usa o verbo auxiliar no tempo presente, porque está no presente perfeito, e o verbo principal no tempo participio passado. O participio passado do verbo to have é had, então você tem que colocar had. Exemplos de presente perfeito. I've had a book. Esse I've aqui está com uma contração, que coloca aqui um apóstrofo, e o VE, que é uma abreviação do have. Você pode falar I have had a book ou I've had a book. Porque em inglês usa muito contração, tanto para falar como para escrever. Na linguagem formal, geralmente não se usa contração, mas na linguagem informal se usa bastante contração. Então fica I've had a book. O sujeito, o verbo auxiliar have e o verbo principal, que também é have, no passado participio, que fica had. My last birthday was the worst day I have had. Está falando no presente que o aniversário dele foi o pior dia que ele já teve. Então, está usando o presente perfeito. Você usa o verbo have no presente e o had, que é o participio passado do verbo have. Então, I have had. They have had a good holidays. Eles têm tido uma boa férias. Então, você está falando no presente, usando o presente perfeito. They have had a good holidays. O último exemplo. He has had a terrible headache. Ele tem tido uma terrível dor de cabeça. Então aí você está usando também o presente perfeito, o verbo to have na terceira pessoa no presente has, então he has, e logo em seguida vem o passado participio do verbo to have, que é had. He has had a terrible headache. Então esse aqui é o passado simples. O passado simples fica assim: I had, you had, he, she, it had, we had, you had, they had. Então ele não muda nada, todas as pessoas você usa sempre had, que é o passado do verbo to have. Exemplos do passado simples do verbo to have. I had a car. Então eu tive um carro no passado, né? Agora não tem mais. Então eu tive, I had. They had a good year. Então eles tiveram um bom ano. Então você está falando do passado, do ano passado. Eles tiveram. They had. She had twins. Então ela teve gêmeos. Então ela deu à luz a filhos gêmeos. She had twins. Agora é o passado perfeito. Passado perfeito vocês podem achar estranho. Está repetindo had. Mas é assim mesmo. Por quê? Porque você está falando do passado, então você tem que usar o verbo auxiliar primeiro no passado. Depois vem o verbo principal, que também é o mesmo que coincidiu com o verbo auxiliar, que é have. Também você tem que usar no participio passado, que o participio passado do verbo to have também é had. Portanto, fica had. Então, I had, you had, he, she, it had, we had,
you had e they had. Exemplos do passado perfeito. Primeiro exemplo. I'd had a car accident 1 year ago. Ou seja, eu tinha um acidente de carro há 1 ano atrás. Então aqui está a contração. I had. Eu coloquei a contração, ficou I'd had. Até fica melhor, para você não ficar duas palavras repetidas, né? Aí você coloca a contração. Segundo exemplo. He had a few drinks. Mais ou menos traduzindo, fica ele bebeu pouco ou ele bebeu poucas doses de bebida. He had a few drinks. O terceiro exemplo. We'd had a meeting yesterday. Então, nós tivemos uma reunião ontem. Mais uma vez, aqui está a contração, que você coloca o apóstrofo e D, que é a abreviação do had. Então, esse é o passado perfeito. Agora vamos ao próximo. Este é o futuro simples do verbo to have. I will have, you will have, he, she will have, we will have, you will have, they will have. No futuro, sempre se coloca o will depois do sujeito e antes do verbo, indicando o futuro. Sempre. Isso é uma regra em inglês. Exemplos de futuro simples. Primeiro exemplo. You will have a new job next year. Você terá um novo emprego no próximo ano. Então está falando do futuro. Você tem que colocar o will na frente do sujeito e antes do verbo. You will have. The stadium will have a wireless network soon. Ou seja, o estádio terá uma rede sem fio brevemente. Então está falando que o estádio terá. The stadium will have. Terceiro exemplo. We will have a good weather next week. Então nós teremos um bom tempo a semana que vem. Aqui está a contração. A contração de will é você colocar apóstrofo e 2 L's na frente do sujeito. Então fica will have a good weather next week. Então este é o futuro simples. Vamos agora no próximo. Agora vamos falar do futuro perfeito. Futuro perfeito, como o presente perfeito e o passado perfeito, você tem que usar o verbo auxiliar have antes do verbo principal. Aqui também vai coincidir com o verbo principal, então você vai colocar o verbo principal no participio passado, que é had. Então ficando assim. I will have had, you will have had, he, she will have had, we will have had, you will have had, they will have had. Vamos agora ao exemplo. Agora o exemplo do futuro perfeito. Primeiro exemplo. By this time tomorrow, we will have had our first meeting. A esta hora, amanhã, nós já teremos a nossa primeira reunião. Então ele está fazendo uma suposição, né, que neste horário, amanhã, nós teremos a nossa primeira reunião. Então ele está falando no presente alguma coisa que acontecerá no futuro, no caso, amanhã. We will have had. Então o we, sujeito, will, indicando futuro, depois o verbo to have no presente e, por último, participio passado do verbo to have, que é had. Segundo exemplo. She will have had a new interview tomorrow morning. Ela terá uma nova entrevista amanhã de manhã. É uma fala no presente, supondo que algo acontecerá no futuro. Então, she will have had. Will, futuro, have, no presente, e had, o participio passado do verbo have. She will have had a new interview tomorrow morning. Agora o último exemplo. We will have had our holidays next month. Nós teremos as nossas férias no próximo mês. Então, we
Aqui tem apóstrofo, abreviando o will, né? Então você pode colocar will ou will. Have, que é o verbo to have no presente. Had é a participação do verbo to have. Our holidays next month. Então, mais uma vez falando no presente, alguma coisa que acontecerá no futuro. Esse é o futuro perfeito. Então essa é a dica de hoje. Eu espero ter ajudado vocês com essa dica. E se vocês quiserem assistir as minhas outras dicas, é só você entrar no meu blog, InfoLondres, e na página principal tem a seção categorias, e nessa seção tem vídeos, dicas de inglês. Você clica lá que você vai ver todos os meus vídeos, aí você pode ver todas as minhas dicas, porque você assistindo assim separadamente, você pode ficar um pouco confuso, mas você vendo todas as dicas, você pode ligar uma coisa com a outra e assim fica mais fácil de você aprender. Meu nome é Sérgio Martins, meu blog é www.infolondres.com.br. Se você tiver alguma dúvida com relação a este assunto ou qualquer outro assunto abordado no meu blog, é só entrar em contato comigo pela página Fale Comigo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, espero vocês nos meus próximos vídeos. Tchau!